pessoal, sejam bem-vindos aí ao nosso encontro. E pessoal, hoje, deixa eu colocar aqui, só vou fixar o tema. Hoje, eu sei que vocês estão vendo aqui, mas vamos falar sobre ágil na incorporação de ações e reflexos na governança tributária, pessoal. E vamos pegar como case aí para a gente analisar essa situação, o caso da holding educacional Eleva. Então, pessoal, para quem está chegando agora, tá? Quem está chegando agora, é a primeira aula que está vendo, nunca viu a Letícia dar uma aula sobre atualidades tributárias. Muito prazer, eu sou Letícia Amaral, sou tributarista de inteligência de negócios, sou vice-presidente do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, sócia da Amaral e Asbeck Advogados e da Deu de Amaral Montenegro Advocacia e também CEO fundadora do IBPT Educação. Temos como propósito aí, gente, levar essa missão da tributação com inteligência de negócios para profissionais e para empresas de todo o Brasil. Se você não é assinante ainda do nosso canal do YouTube, Tributarista do Futuro, por favor, assine o canal, ative aí as notificações para você saber sempre que eu estiver entrando ao vivo. Se você quiser saber tudo que eu estou programando em relação a lives, aulas da semana, não deixe de entrar no meu canal do YouTube, tá? No meu canal do Telegram, gente, desculpa, no meu canal do Telegram também, Tributarista do Futuro. Fica mais fácil, porque lá eu tô sempre comunicando os meus próximos passos, né? Sempre que eu vou entrar ao vivo, vou dar uma aula, vou fazer uma live, vou entrar no Clubhouse, enfim, eu aviso lá vocês para vocês não perderem nenhum conteúdo. E, gente, olha só, toda segunda-feira nós publicamos no blog da Amaral e Asbeck Advogados o nosso chamado retrospecto tributário. O que é isso? É um compilado de atualidades tributárias. Então, novas leis, projetos de leis, tudo que saiu aí em questão de discussões no Poder Judiciário, Receita Federal, CARF, tribunais administrativos, a gente faz um compilado dos principais estados, principais municípios e toda a tributação em termos federais aí, e nós publicamos lá no nosso blog da Amaral e Asbeck Advogados, o site é ayadvogados.com.br, na aba blog, tá? Só você buscar lá por retrospecto tributário e todo o compilado vai estar lá, tá? Toda segunda-feira, logo que eu fecho essa aula ao vivo, eu entro na minha comunidade tributarista do futuro, que é o meu grupo fechado, secreto, lá no YouTube, lá no Facebook, opa, muita gente, lá no Facebook, em que eu, junto com outros professores do IBPT Educação, a gente conduz aí tributaristas nas suas dúvidas do dia a dia para bem auxiliar seus clientes. Damos aulas uma vez por semana, toda terça-feira às 8 horas da noite, sempre com o objetivo de transformar tributaristas em profissionais diamantes para os seus clientes, ok? E hoje, gente, sempre nessa aula ao vivo aqui, dessa abertura das nossas atualidades, eu estou trazendo aí um tema especial para debatermos. E hoje vamos falar do caso Eleva, tá? Eu vou explicar rapidamente o que aconteceu, o que saiu de notícias sobre esse caso Eleva e vamos analisar os reflexos, porque é um caso interessante para a gente analisar governança tributária, compliance tributário e matriz de riscos tributários, tá? Então vamos lá. Todos preparados? Gente, se vocês sabem de alguma empresa, se vocês acham que esse é o tema que vai enriquecer o conhecimento de algum colega, algum profissional, algum empresário, por favor, compartilha. Quem está no Clubhouse, pinga mais gente para a sala, pessoal. Vamos pingar gente para a sala aí. Vai lá, dá uma pingada no pessoal para a sala para acompanhar. Quem está no Instagram, manda um aviãozinho, manda um aviãozinho. Quem está no YouTube, compartilha, tá? Quem já está dentro da comunidade, chama os coleguinhas aí para participar dessa aula, para ninguém perder, ok? Então, cada vez mais eu estou aí multicanais para vocês não perderem, para vocês me ouvirem, me verem no canal de preferência de vocês, tá? Então, vamos fazer mais pessoas, fazer com que esse conteúdo, que é um conteúdo denso, conteúdo rico, um conteúdo atual, chegue para mais profissionais e para mais empresas aí, para que não errem, tá? Para que não errem quando for adotar estratégias tributárias, tá bom? Na condução dos negócios aí. Então, vamos lá, gente. O que aconteceu, tá? Na semana passada, deixa eu até abrir aqui o meu retrospecto. Na semana passada, no jornal Valor Econômico, no dia 17, então dia 17 foi quinta-feira da semana passada, deixa eu ver, até confirmar aqui no meu calendário.
dia 17 foi quarta-feira da semana passada, o jornal Valor Econômico publicou a seguinte matéria: Eleva recorre à justiça de forma preventiva para amortizar ágio, tá? Então, quem é Eleva? Eleva é um grupo empresarial que congrega diversas instituições de ensino, tá? Escolas, escola de educação infantil, educação básica, ensino médio, cursinho, cursos técnicos, educação à distância. Então, ela congrega tem diversas marcas dentro desse grupo empresarial. Então, é uma holding de educação. E por ser uma holding e congregar aí diversas marcas, né, de escolas, instituições de educação, volta e meia está fazendo o quê? Está comprando e vendendo outras empresas, tá? Então, a Eleva, o que ela fez? Ela adquiriu lá, deixa eu ver se eu tenho a data aqui, tá, gente? Não tem a data precisa aqui de quando que foi feita essa operação, tá? Mas ela recebeu, tá, um aporte na holding, né, na empresa que congrega todos os investimentos, na holding, um aporte de 338 milhões feito por uma gestora de fundos, tá? A WP Búzios, tá? Ela é uma gestora de fundos, é uma subsidiária, ou seja, é uma empresa que tem como sócia uma outra empresa americana chamada Warburg Pincus, por isso que é WP, tá? E aí a subsidiária brasileira dessa empresa americana que aportou, né, fez um aporte, investiu na Eleva um montante de 338 milhões de reais, tá? E por conta disso, tá? Esse aporte, esse investimento teve como reflexo o patrimônio líquido da Eleva. E como refletiu lá no patrimônio líquido, falou que esse aporte vai rentabilizar futuramente a Eleva e vai aumentar o valor de mercado da Eleva, tá? Então, assim, vai impactar no valuation da Eleva, isso vai gerar um ágio, tá? Uma expectativa de um ágio aí por conta desse aporte no montante de 173,7 milhões, tá? É um ágio por uma expectativa de rentabilidade futura. Esse ágio foi contabilizado lá na Eleva, refletindo aí, feito todo um reflexo em todos os sócios, né? Todos os sócios que estão na Eleva. Ocorre que todo ágio, tá? Todo ágio que ele tem como base uma expectativa de uma rentabilidade futura, ele pode sim gerar reflexos, tá? Tributários para fins de imposto de renda e contribuição social sobre lucro líquido para empresas com apuração do lucro pelo regime do lucro real, ok? Que é o caso aqui dessa holding, ela está no lucro real. E o que acontece? O ágio por expectativa de rentabilidade futura, ele pode servir para deduzir, tá? Para ser dedutível do lucro real apurado e, em virtude disso, reduzir o montante de RPJ e CSL a pagar, tá? Da empresa que, no caso, computa esse ágio, no caso aqui, a Eleva, tá bom? O que acontece, gente? Existem aí diversos casos, tá? Diversos casos, tanto no Poder Judiciário como ainda no âmbito dos tribunais administrativos, no caso aqui no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que é o conselho que tem competência para julgar os processos administrativos tributários de matéria federal, tá? E aqui a gente está falando de RPJ e CSL com reflexo PIS/COFINS, né? Sempre o PIS/COFINS gera uma tributação reflexa aí. Por conta de quê? Por conta de, em diversos casos, a Receita Federal ter desconsiderado, tá? Ter desconsiderado esse ágio por expectativa de rentabilidade futura e ter entendido que essas operações de incorporação de empresas, tá? Uma empresa incorporando a outra, que geram
esse ágio são planejamentos tributários sem nenhum outro propósito tributário, nenhum propósito econômico, tá? Nenhum outro propósito negocial que não apenas reduzir o montante de RPJ e CSL a pagar, tá? Então, o que a Receita Federal faz em muitos dos casos de contribuintes que fazem com incorporação, apuram ágio com fundamento numa expectativa de rentabilidade futura, ela autua, recalcula, tá, todo o imposto de renda CSL com os reflexos de PIS e COFINS e cobra isso acrescido de multa e juros, tá? E nós temos diversos casos em que isso aconteceu, tá? No mesmo retrospecto tributário de hoje, vem trazendo um outro caso, que é da aviação Cometa, relacionado a uma incorporação entre empresas do mesmo grupo, do grupo Cometa ali, em que houve essa incorporação e depois houve né, esse aporte, gerou um ágio e depois há uma incorporação e por conta dessa incorporação é possível o aproveitamento desse ágio aí para dedução da base de cálculo da RPJ e da CSL. Tá? Então a gente tem diversos aí casos de bancos, caso do Banco Santander, é um caso de geração de ágio, planejamento tributário com geração de ágio, que já foi julgado no CARF, inclusive. Temos diversos casos aí pipocando, tanto no CARF como, uma vez que o contribuinte perde a discussão no CARF, vão para o Poder Judiciário, tá? Inclusive, esse caso da aviação Cometa vai ser julgado agora pelo STJ, tá? Lá já na pauta de julgamento da segunda turma, contudo sem data aí para efetivamente ser julgado, e vai também dar alguns outros balizamentos aí sobre o entendimento de possibilidade de aproveitamento de ágio nessas incorporações, quando são empresas que não são do mesmo grupo ou quando são empresas do mesmo grupo. Aqui no caso da Eleva, o que aconteceu? A WP Búzios fez um aporte, fez um investimento e depois, 2 anos depois, tá, desse aporte, a Eleva incorporou a WP Búzios, tá? Então a WP Búzios não era uma empresa do grupo Eleva, mas foi incorporada pela Eleva 2 anos depois de ter sido feito esse aporte, e só com a incorporação é que a legislação, tá? A legislação tributária permite, tá, que esse ágio sirva como abatimento aí para fins de apuração do lucro real, tá bom? No caso da aviação Cometa, que também está no nosso retrospecto tributário de hoje, houve uma incorporação entre empresas do mesmo grupo. Então, houve aí primeiro um investimento de uma empresa em outra, tá? E depois de uma empresa em outra do mesmo grupo, né? Do mesmo grupo, aviação Cometa, e depois houve essa incorporação, tá? São duas situações diferentes em que normalmente há entendimentos distintos, tá? Via de regra, incorporações, geração de ágio entre empresas do mesmo grupo, que é chamado ágio interno, Receita Federal sempre barra, CARF barra, e há uma tendência do Poder Judiciário também barrar. Por quê? Porque o entendimento é de que se você faz todas as operações intergrupo, não há uma interdependência, você pode simplesmente manipular o momento em que você vai querer fazer essa geração de ágio, o valor que você vai dar para esse ágio, para essa mais-valia, e o momento da incorporação. Então, como é tudo intragrupo, pode haver uma manipulação, e isso haveria aí outras normativas, tanto da CVM, impedindo essas modalidades de aproveitamento de ágio interno, tá? Contudo, quando se trata de empresas fora do mesmo grupo econômico, não. Se a operação ela é legítima, normalmente com um propósito negocial, via de regra não tem por que você afastar, tá? Se a operação efetivamente ocorreu, houve ingresso de valores, houve efetivamente um aporte de investimento, depois houve efetivamente uma incorporação, foi uma operação justa com um propósito negocial, a legislação do imposto de renda autoriza que haja essa utilização aí do ágio para abatimento do lucro real, tá bom? Contudo, gente, o que aconteceu aqui? O que aconteceu nesse caso da Eleva, e que é algo que eu quero trazer para a gente refletir
durante a nossa aula de hoje, tá? No caso da Eleva, aconteceu o negócio ali, a operação econômica em si, e a Eleva, ao invés de simplesmente abater do seu lucro real, imposto de renda CSL, ela ajuizou uma demanda, tá? No Poder Judiciário, mesmo antes de receber qualquer auto de infração, qualquer notificação, auto de infração, mesmo antes de ter um processo administrativo, ela ingressou no Poder Judiciário pedindo para que o Poder Judiciário declare que nessa situação houve sim uma operação legítima que possibilita o aproveitamento desse ágio que foi gerado para abater do imposto de renda da CSL no lucro real, tá? E mandou a discussão direto para o Poder Judiciário, mesmo antes de qualquer auto de infração, de qualquer discussão administrativa prévia, beleza? Por que a Eleva fez isso, tá? De acordo com o corpo jurídico interno da Eleva, do compliance interno da Eleva, analisando-se estatisticamente todos os casos, tá? Então, isso foi uma análise estatística chamada jurimetria, tá? Para quem é da área jurídica, estatística jurídica, jurimetria. Então, se analisou todo o compilado de decisões do Poder Judiciário relacionado a essa temática aproveitamento de ágio versus todos os entendimentos do CARF relacionados a essa mesma temática aproveitamento de ágio, tá? Então, no total, e aqui foi um levantamento que foi realizado pelo escritório Matos Filho, de um total de 56 julgados do Poder Judiciário, tá? Então, foram analisados 56 julgados do Poder Judiciário com decisão relacionada ao mérito dessa questão, se é possível ou não aproveitamento de ágio para bater lá da base de cálculo do RPJ e do CSL no lucro real. 29 casos submetidos ao Poder Judiciário foram a favor do contribuinte e 27 foram desfavoráveis ao contribuinte, tá? Então, aí você tem mais ou menos um cenário equilibrado, tá? Um pouquinho mais 50% a favor do contribuinte. Já analisando-se os casos julgados pelo CARF, num total de 164 casos, apenas 5 tiveram entendimento favorável ao contribuinte, tá? Então, apenas 5, a gente tem aí cerca de, menos de 1% dos casos analisados pelo CARF tiveram entendimento favorável. Então, olhando-se a estatística, Poder Judiciário versus Tribunal Administrativo, o compliance da Eleva falou: não vamos esperar que sejamos eventualmente fiscalizados, autuados, que isso vire uma discussão administrativa, que a gente vá parar no CARF, perca e só depois ingresse no Poder Judiciário para eventualmente ganhar, e vamos já pular etapas e ir para o Poder Judiciário já levantar essa questão, fazer depósito judicial para suspender a exigibilidade de uma eventual autuação e deixar o Poder Judiciário resolver essa situação, tá? E aí, gente, vem o nosso primeiro questionamento, tá? Será que essa decisão, e esse também não é o nosso, mas a própria notícia traz essa indagação, né? Será que essa foi a melhor decisão, tá? Então, para a gente saber se essa foi a melhor decisão, nós precisamos levar em consideração, número 1, a governança tributária do Grupo Eleva. Essa foi uma decisão que veio do Comitê de Compliance deles, junto com uma análise jurídica. Então, primeiro ponto que a gente poderia, para a gente poder opinar se foi uma decisão acertada ou não, gente, não tem certo e errado no mundo dos negócios, tudo vai muito de acordo com governança tributária versus matriz de risco. E aqui, muito provavelmente, pelo que dá a entender, eu não conheço os dirigentes da Eleva, não conheço o corpo jurídico da Eleva, estou
partindo desse caso prático para analisar a teoria da governança tributária, utilizando isso aqui meu papel de professor e de tributarista, tá? Como eu faria se fosse com o meu cliente, ok? Primeiro, temos que levar em consideração, dentro da governança tributária da empresa, quais são as políticas de adoção de risco tributário que a empresa tem, tá? Dentro de uma matriz de risco, colocar essa situação. Olha, vamos lá. Se eu fizer o aproveitamento desse ágio, tá? Se eu fizer o aproveitamento desse ágio, qual que é? Primeiro, a probabilidade de eu receber um auto de infração. Primeiro ponto que a Eleva deve ter se perguntado, utilizando-se a matriz de risco adotada na governança tributária e pensando numa empresa aí que já tem, né, aí aparenta ter um elevado índice de governança tributária. Então, primeiro ponto, qual que é a probabilidade de eu ser autuada? Gente, Receita Federal, e eu falo isso para vocês, já falei em várias outras lives e aulas que eu sempre dou para os meus alunos e orientações que eu dou para os meus clientes, tá? Receita Federal divulga anualmente, tá? Anualmente, lá no seu relatório, todo o trabalho de fiscalização que ela vai ter no decorrer daquele ano. No relatório de 2020, ela colocou que as operações de reorganização societária que tivessem um aproveitamento de ágio seriam objeto de fiscalização. Então, pegando a matriz de risco probabilidade era alta dela ser fiscalizada, certo? Porque tá lá, a Receita Federal informou isso. Então, a probabilidade é alta. Então, o segundo ponto que a gente analisa dentro de uma matriz de risco de governança tributária. Uma vez que ocorreu a probabilidade, qual que é o impacto financeiro que isso vai trazer para a minha empresa, tá? Então, vamos pensar aí que o ágio aqui foi um ágio apurado no montante de quase 174 milhões de reais, tá? Então, aí, com certeza, geraria um reflexo na casa de dezenas de milhões, tá? Muito próximo do próprio valor do ágio ali, porque se a gente for considerar multa de 150%, 5 anos que leva para a Receita, e para a Receita poder autuar, e depois mais o tempo do processo administrativo, muito possivelmente, no decorrer de daqui 10 anos, a economia tributária dela se equivaleria ao risco da autuação, tá? Então, e muito provavelmente aumentaria, tá? Aumentaria. Então, ela falou, poxa, se a minha probabilidade é alta de receber um auto de infração e é mais alta ainda, e o meu impacto financeiro, caso essa probabilidade ocorra, também é alto, vai impactar possivelmente no valor total da própria operação. E se eu tenho lá dentro dos meus princípios e políticas da governança tributária não adotar planejamentos tributários que sejam planejamentos tributários muito agressivos, tá? Por mais que eu tenha me precavido, que a operação seja real, que houve essa incorporação, que toda a documentação esteja ok, que o fluxo financeiro da operação esteja ok, que a incorporação tenha decorrido de uma necessidade, e aí eu não sei, tá, gente, qual foi o propósito negocial, enfim, dessa incorporação, porque é uma informação que eu não tenho, eu tô só aqui concatenando e pensando em situações. Então, vamos pensar que todo o propósito negocial já estivesse definido, que a incorporação foi porque realmente precisava de uma otimização e parecia ser lucrativo e interessante a incorporação desse fundo nas operações da holding educacional, enfim. Vamos pensar que ela considerou tudo isso. E ela tem uma alta exigência em termos de planejamento tributário, colocando na matriz de risco, ela falou, não quero correr esse risco. Então, para que eu possa fazer o aproveitamento tributário, possa me beneficiar desse planejamento tributário, eu não quero correr riscos, tá? Porque eu vi que o risco é grande, é muito provável, e eu vi que o impacto financeiro é grande. Então, eu vou fazer o quê? Ao invés de esperar 5 anos que a Receita tem para me fiscalizar e me autuar, mais, sei lá, 10 anos que isso vai para o CARF, mais 10 anos que isso vai para um poder judiciário para saber se
eu vou se eu vou poder efetivamente aproveitar a situação ou não, eu vou logo ingressar no Poder Judiciário, cortar caminhos, cortar aí etapas e vou ver se eu posso fazer essa operação ou não, tá? Uma informação importante que a notícia traz do próprio diretor jurídico da empresa, tá? Ele falou, olha, analisando todo o cenário que o CARF coloca, ele não chegou ainda a um critério, tá? Um consenso em relação aos critérios sob os quais é possível fazer esse planejamento tributário com aproveitamento do ágio, tá? Porque as situações são muito diversas. Então, pela insegurança da situação, eu preferi judicializar a questão e não esperar, tá? Não esperar passivamente ser autuado. E, de repente, uma autuação, gente, a gente sabe quais são os reflexos de uma autuação. Por mais que você não fique com... Se você fizer defesa no prazo, né, dentro do processo administrativo tributário, por mais que você continue tendo a tua exigibilidade do crédito suspensa, liberando certidão negativa de débito, olha o impacto que isso pode ter para os números financeiros da empresa. Uma empresa que constantemente está o quê? Passando por processos de valuation, incorporações e aquisições. Tá? Então, ela pensou lá no valuation dela se ela tiver um passivo, porque é passivo, uma vez que há auto de infração e por mais que esteja em defesa, com chance ou não chance de êxito, isso vira passivo, tá? Ela preferiu não ter um passivo e manter um ativo, tá? Porque uma vez que ela judicializa a questão, ela passa a ter um ativo, uma possibilidade de crédito, tá? E aí, claro, Letícia, isso, todas as empresas, então, que adotam governança tributária, elas teriam tomado a mesma decisão da Eleva? Não, gente, porque a governança tributária é individualizada. Cada empresa vai adotar as suas políticas, tá? Os seus princípios e a sua estratégia relacionada ao planejamento tributário, dentro de uma matriz de riscos, ok? Aqui no caso da Eleva, me pareceu, e assim, de repente foi a decisão mais acertada, que ela não queria esperar um passivo, ela quis manter um ativo. E ela tinha, gente, tinha o quê? Tinha giro, tinha poder econômico para poder fazer o quê? Um depósito judicial, e ela não depositou o valor que ela teria economizado a título de RPJ-CSL, tá? Porque o ideal seria, tenho um aproveitamento de ágio, gerei uma economia para fins de RPJ-CSL. Ela não depositou essa economia, ela depositou o valor integral do ágio. Então, ela fez um depósito de quase 174 milhões no Poder Judiciário. Então, não são todas as empresas que têm essa possibilidade, tá? No caso da Eleva, ela tinha essa possibilidade de transformar isso em um depósito judicial, manter a exigibilidade desse crédito tributário suspensa, ok? E aí, se foi a decisão mais acertada ou não, de repente, olhando por isso que eu falei para vocês, de repente foi, porque ela não quis ter um passivo, tá? Agora aqui na notícia tem pessoas dos dois pontos de vista, gente criticando, falando que não, que foi uma decisão que não foi acertada, porque como que ela queimou etapas, como que ela já foi direto, teve que despender aí um valor para um depósito judicial. Mas, gente, quem pode, tá? Quem pode decidir isso? Só o Comitê de Governança Tributária da empresa, que vai analisar todos os impactos que essa decisão vai ter, não só na questão tributária, mas na questão da saúde financeira e das possibilidades de investimento futuro que a empresa vai ter, tá? Então, aqui eu trouxe essa situação para vocês, para a gente refletir, tá? E aqui a gente está sempre falando, eu sou uma entusiasta e eu sou alguém que prega muito isso com alunos e com clientes sobre a importância da governança tributária, tá? Então, pessoal, sempre que vocês forem olhar também uma operação de planejamento tributário, eu quero fazer um porém aqui, tá? Eu já analisei alguns casos ao longo da minha vida de operações de planejamento tributário envolvendo amortização de ágio, tá? Ágio gerado. A maior parte, e claro que eu fui analisar já quando já tinha dado o problema, né? Como já tinha virado auto de infração, fui fazer defesa, tive que fazer defesas milionárias de autos de infração por conta de planejamento tributário que restou, que gerou uma autuação. Cliente meu que tinha
sido orientado por uma grande empresa de auditoria, tá? Não vou citar nome para não denegrir mais de ninguém, porque não é minha intenção, mas uma grande empresa de auditoria tinha recomendado a esse cliente um planejamento tributário totalmente fictício, sem nenhuma substância, totalmente formal de papel, para que a empresa fosse, ao final do planejamento tributário, gerasse um ágio amortizável da base de cálculo do imposto de renda CSL, que teria gerado uma economia na época, a gente faz alguns anos isso, na época gerou uma economia para o meu cliente de 4 milhões de reais e gerou um auto de infração de 34, tá? Economia de 4 milhões de reais, auto de infração de 34 milhões de reais, tá? Se eu fosse assessora jurídica da Eleva, e tendo passado por essa experiência e tendo feito defesa em primeira instância, impugnação, recurso voluntário no CARF, sustentação oral para lá no final das contas, eu só consegui, e já foi um grande ganho que a gente conseguiu, foi afastar a multa majorada de 150%, né, por ter comprovado que a empresa não agiu com dolo, tá? E ter reconhecido um grande período de decadência aí, que reduziu muito esse auto de infração, e foram 4 autos de infração, tá? Porque foi da operação em si, e foi dos reflexos, então foi, olha só, por que o auto de infração foi tão grande? Primeiro, porque houve uma desconsideração de todo o planejamento tributário, tá? Então, uma desconsideração da operação, como se ela não existisse, e teve uma atuação principal. Segundo, que teve a atuação toda do IRPJ, CCL, PIS e COFINS, cada um com autos de infração diferente. Então, a gente teve que despender aí. Imagina o tanto de dinheiro que a empresa não teve que gastar para essa defesa também, tá? Por um erro, por uma operação muito mal planejada. Nesse caso, a operação em si foi mal planejada pela empresa de auditoria. Não conheço o caso da Eleva a fundo para poder opinar, tá? Mas são situações que levam, pela nossa experiência, levam sim a gente colocar numa matriz de risco. Operação de ágio, para que seja realmente lícita, tem que ser uma operação real. Tem que ser uma operação real. A grande maioria das operações envolvendo aproveitamento de ágio são operações fictícias, são operações de papel, tá? Então, eu quis trazer esse caso, porque é um caso que, esse caso em si, embora eu não tenha participado, não tenha nenhuma ingerência nele, eu já participei de outros casos no passado, e eu sei que sim, esse é algo que está sempre na mira da Receita Federal, e que a gente precisa tomar muito cuidado quando formos orientar algum cliente nosso, ok? Governança tributária acima de tudo, saber quais são as políticas, os princípios adotados para a empresa e colocar numa matriz de risco. Eleva fez isso, resolveu judicializar. Quem somos nós para criticar uma decisão? De repente foi a decisão mais acertada. Se ela ouve lá os relatos falando que economizou 4 milhões e teve uma atuação de 34, fala, meu querido, eu não quero isso para mim. Prefiro depositar o equivalente aos 4 para não sofrer o 34 depois. Entendeu? Então, de repente, ela está depositando 173, porque ela já depositou logo o valor total do ágio, para impedir até qualquer questionamento por parte do juiz. Não são todas as empresas, tá? Pode dizer, a minoria das empresas, esse caso está sendo relatado como um caso totalmente inédito, tá? São poucas as empresas que teriam tomado uma atitude dessa, tá? No meu ponto de vista, foi sim uma atitude louvável, tá? Uma atitude de extrema governança tributária, alto índice de governança tributária. Então, assim, a empresa não quis tomar risco. Simples assim, tá? Pessoal, antes de eu finalizar, era essa a reflexão que eu queria trazer para vocês hoje. Eu gosto sempre de trazer pontos para a gente refletir, tá? Independente se você é empresário, independente se você é aspirante a tributarista ou se você já é um tributarista aí com bastante experiência, tá? Eu gosto de trazer assim, casos para a gente debater. Eu acho que a gente aprende muito analisando outros casos. Gente, olha, quem atua na área tributária sabe o quão difícil é se manter atualizado, tá? A gente, com toda a nossa disciplina de ter retrospecto tributário, de eu estar aqui toda segunda-feira instruindo vocês, instruindo o meu time, a gente se manter atualizado já é difícil. Imagine quem não tem esse suporte, tá? Nem todo mundo tem uma equipe como a Letícia tem, nem todo mundo tem profissionais brilhantes trabalhando com a Letícia, tá? Então, gente, se você
vê nessa situação que você não tem um mentor aí para te guiar, não tem alguém para te ajudar no dia a dia, para te manter atualizado, eu te convido, tá, a conhecer a nossa comunidade tributarista do futuro, tá? O que é a comunidade, Letícia? A comunidade tributarista do futuro é um grupo de tributaristas ajudando outros tributaristas sob a minha coordenação, a minha orientação, a orientação do meu time, dos times do meu corpo jurídico, dos profissionais do BPT, e a gente auxilia vocês, gente, não só em dúvidas técnicas como essa que eu trouxe para você. A gente auxilia você para identificar a melhor saída para o seu cliente, para você poder prospectar melhor os seus clientes, tá? Com estratégia, com como você adaptar, levar excelência na prestação de serviço. Então, dentro da comunidade, a gente tem a Milene, a Moriello, que hoje ela está lá como uma das responsáveis pela experiência do usuário, User Experience, da Contractor, que é uma das startups aí que tem mais ganho mercado em questão de automação de contratos. E a Mi sempre vem trazendo assim, reflexões do ponto de vista do futurismo, do design thinking, da experiência do usuário, para nós, como tributaristas, estarmos aprimorando os nossos serviços para os nossos clientes, tá? Então, se você também quer estar lá, junto com mais 87 pessoas que somos atualmente nessa comunidade, um ajudando o outro, com a nossa orientação, com a nossa coordenação, e estando aí, tendo essas aulas maravilhosas uma vez por semana, já temos aí, gente, eu falo que a comunidade não é só uma comunidade, a comunidade é mais do que um curso, às vezes vale mais que o MBA também, porque a gente já tem muita aula disponível lá, então você entra na comunidade, você já tem um arsenal de aula, um catatal de aula lá para você poder se aperfeiçoar como um tributarista de inteligência de negócios, como um profissional diamante para os seus clientes, tá? Então, se você quer, me manda um direct, entre em contato comigo pelo Instagram, fala, Letícia, eu quero saber mais sobre a comunidade, tá bom? E eu vou te apresentar essa oportunidade. A comunidade é um plano de assinatura, tá, gente? Então, você fica lá quanto tempo você quiser. Se quer entrar e pagar um mês a comunidade, não era o que você queria, quer sair, não tem compromisso de você ficar, tá? Nós temos planos anuais e planos mensais lá dentro da comunidade. Você fica quanto você acha que está agregando para o seu sucesso profissional. Ok, pessoal? Então, vou finalizar aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha agregado aí a vida de vocês. Beijo no coração, até amanhã. Tchau, tchau.